Muita gente em busca do peso ideal recorre a dietas e remédios, o que na maioria das vezes resulta em um efeito contrário. Com isso, esquecemos que a alimentação adequada é a base para uma vida mais saudável e, claro, para quem deseja perder uns quilinhos. Nossa entrevistada de hoje é a nutricionista e autora do livro Comer para Emagrecer, Bia Rick. Olá, Bia, prazer. Oi, Karina, prazer, tudo bem? Tudo bem. Doutora, você acha que o sofrimento pela busca do peso ideal é consequência das falsas promessas de dietas e dos remédios? Eu acho que o sofrimento enorme que as pessoas vêm passando, principalmente as mulheres, em busca de um peso ideal, é uma consequência da nossa sociedade contemporânea, que no fundo exige que as mulheres sejam perfeitas, jovens, bonitas, magras, atléticas. E isso principalmente em certos países como o Brasil, onde a beleza é extremamente valorizada. Então você tem outros países, como por exemplo alguns países da Europa, onde a mulher é valorizada por outras qualidades, pela inteligência, pela consistência. Mas em alguns países a beleza é realmente um trunfo, e o Brasil é um deles. Então isso faz com que as mulheres fiquem querendo ter um corpo ideal que muitas vezes é irreal. E essa busca por esse peso irreal, ideal, faz com que elas se tornem presas fáceis de todos os tratamentos miraculosos, não apenas dietas, mas tratamentos para emagrecer, dietas, pílulas, suplementos, ou seja, da indústria do emagrecimento. Sem dúvida alguma, eu acho que é um resultado desses dois fatores juntos, da exigência da sociedade por uma mulher que não existe, ou que muito pouca gente teria o biotipo para atingir, fazendo com que as pessoas se tornem mais vulneráveis a isso. E no livro você afirma que é importante, antes de tudo, ter conhecimento das suas reais necessidades para saber diferenciar, quando for planejar uma dieta, saber diferenciar a fome da gula. Como saber diferenciar isso e... Isso é uma coisa que eu falo muito, porque assim, eu acho que a gente tem como se fossem 4 estágios. A gente tem um momento que a gente está com fome, aí a gente tem um segundo momento, que é o prazer, um terceiro momento, que é a gula, e um quarto momento, que é a compulsão. Eu diria que são 4 estágios. Então, por exemplo, quando você está realmente com fome, se te derem uma salada até sem tempero, você vai comer. Ou seja, a fome, aquele velho ditado, a fome é o melhor tempero, é real. Porque uma salada sem tempero se torna gostosa quando você está morrendo de fome. O prazer já é aquele momento que você já começou a saciar a fome, mas você até quer um picolé de sobremesa. A gula é quando você quer o segundo picolé. E a compulsão é quando você quer comer 10 picolés ou uma caixa de bombom. Então eu acho que a gente tem vários estágios, e sendo que o último estágio e o penúltimo, que são a gula e a compulsão, a gente tem condições, é claro que existem casos psiquiátricos específicos, mas uma pessoa que esteja num momento de equilíbrio tem condição de evitar esse momento da gula e da compulsão. Talvez ela não evite o momento de prazer, que ela vai querer uma trufa de chocolate depois do almoço, vai querer provar uma sobremesa. Mas a gula e a compulsão eu acho que são possíveis de serem controladas. No livro você dá dicas de como planejar a dieta, desde as compras no supermercado à organização da geladeira. Explica um pouco mais sobre isso pra gente. Na realidade, o que eu explico é o seguinte. Em primeiro lugar, primeiro você tem que identificar a tua fome e comer somente quando você estiver com fome. Num segundo momento, você já identificou, sabe, bom, eu estou com fome. Quais são os alimentos que mais promovem saciedade? Como eu digo no livro, os alimentos que mais promovem saciedade são aqueles que geram volume gástrico. É como se o nosso estômago fosse isso aqui, e quando a gente ingerisse alimentos que enchesse o estômago, a gente mandasse uma mensagem para o cérebro avisando que a gente está saciada. Então, quais são os alimentos que mais saciam? São aqueles que geram volume. Quais são os alimentos que geram volume? Eu explico isso no livro. São aqueles que têm água e fibras. Por isso, os vegetais crus e os vegetais cozidos são uma grande vantagem, porque eles têm muita fibra e muita água com muito pouca caloria.
Então, quando você está morrendo de fome e você vai para uma churrascaria e você come um balde de salada, você enche o estômago e você tem uma sensação, digamos, de serenidade em relação à fome. Você pensa assim, ai, a minha fome acalmou. Mesmo que depois você comece a comer uma picanha e um legumes cozido e um pouco de arroz e aí se controlar em todos os venenos possíveis, mas você consegue dar uma acalmada por essa sensação de volume no estômago. Então é isso que eu falo no livro. Em relação à temperatura, é porque os alimentos quentes demoram mais a deixar o estômago do que os alimentos frios. Então eu vou te falar um exemplo que eu acho que você vai realizar. Por exemplo, se você está passeando num shopping de tarde com vontade de comer um doce e você toma uma xícara de chocolate quente, é praticamente um lanche, né? Quer dizer, porque uma xícara de chocolate quente, aquilo realmente te dá uma sensação de aconchego. Se você tomar o mesmo chocolate gelado, num minuto parece que aquilo acabou. Então é por isso, porque o alimento demora mais a deixar o estômago. E às vezes a pessoa desiste da dieta porque não suporta mais seguir o mesmo cardápio. Como variar o cardápio e fazer a substituição certa do alimento? Justamente, Karina, essa outra chave, né? Uma das chaves que eu disse que é para a gente conseguir se manter magra, sem tanto esforço e sem tanto sofrimento, são os abusos programados. A outra chave são as substituições, que inclusive eu dou uma tabela de equivalências no livro. Ou seja, a única forma de você não cair na monotonia e poder substituir os alimentos, digamos, com sabedoria, é você saber qual alimento pode ser substituído por qual. Então, essa tabela que eu uso é uma tabela mundial de equivalência de alimentos. Na realidade, ela vem do meu primeiro livro, que é um livro científico, onde eu criei essa tabela ancorada na tabela americana, na francesa e na alemã, junto com a brasileira, porque tinham vários alimentos que não tinha na tabela brasileira. Então, você, por exemplo, muita gente chega e fala assim, eu deixei de comer pão, agora eu só como creme crackers de manhã. Aí a pessoa vai lá e come 8 creme crackers. 8 creme crackers, pela tabela de equivalências, vale 2 pães franceses. Então, se você sabe que 8 creme crackers vale 2 pães franceses, não vale a pena comer 8 creme crackers. Valia mais a pena comer um pão francês ou meio pão francês. Então, para você poder variar o cardápio e substituir os alimentos, você precisa usar uma tabela de substituição. Para você entender quanto de macarrão equivale a quanto de arroz. E até para você saber que o arroz, o macarrão, a creme cracker e o pão fazem parte do mesmo grupo, que é o grupo de carboidrato. Porque senão você vê muita gente substituindo maçã por pão, entendeu? Ou na quantidade errada. Exemplo, no livro, na tabela de frutas, uma cota de frutas são 60 calorias. Então, por exemplo, tem frutas como manga, que uma cota é meia xícara de manga ou meia manga picada. Uma cota de melão, melancia e morango é 1,5 xícaras picada. Agora, uma cota de passas de uva é 1 colher de sopa. Então, muita gente come caixas e caixas de passa de uva achando que não vai engordar porque passa de uva não tem açúcar adicionado. Mas ela não sabe que a passa de uva é uma fruta concentrada em açúcar. Então, por isso que é importante saber a equivalência de alimentos. E nisso, a tabela realmente ajuda muito. No livro, você até aconselha realmente comer carboidratos que sejam do tipo arroz integral, cereais, porque você fica mais disposto durante o dia. Você diz em relação ao arroz branco? Isso. Na realidade eu digo que é muito melhor comer cereais integrais, ou seja, o arroz integral é melhor que o arroz branco, o pão integral é melhor que o pão branco, porque todos os alimentos integrais contêm mais fibra. Então, em primeiro lugar, eles vão promover maior saciedade do que os não integrais. Segundo, todo carboidrato se transforma em glicose. Só que os carboidratos integrais se transformam em glicose mais lentamente. Então, a tua energia se torna mais duradoura. Então, por exemplo, enquanto um pão branco, ele te sacia menos porque não tem fibra, e além de te saciar menos, ele se quebra em glicose muito mais rápido.
Então aquela energia não é tão duradoura quanto um pão 100% integral. Que, aliás, é muito importante que as pessoas identifiquem se os pães que elas estão comprando são realmente 100% integral. Inclusive, recentemente foi feito um levantamento que o índice de massa corporal dos cariocas estão entre os mais altos dos brasileiros. Você acha que isso é parte do descuido deles em relação à saúde ou realmente impossível fazer dieta num lugar tão rico em variedades de comida? Olha, na realidade, o Brasil como um todo, infelizmente, no Brasil como um todo, a obesidade está crescendo muito, principalmente nas áreas urbanas e principalmente nas classes de menor poder aquisitivo. E isso se deve muito mais ao processo de comida de conveniência do que qualquer outra coisa. Ou seja, o brasileiro, de uma forma geral, eu não diria que é o carioca, ele está deixando de comer o arroz com feijão para comer o alimento processado, industrializado, as farinhas refinadas, que se transformam em glicose mais rapidamente, enquanto a gente tem o feijão preto, que é maravilhoso, porque o feijão preto é um carboidrato que é quebrado super lentamente e que sacia muito, porque tem fibra, tem água. Então, eu diria que não é um problema do carioca, é um problema do brasileiro como um todo. E foi vendo as necessidades dos seus pacientes que você resolveu escrever o livro? Olha, eu resolvi escrever esse livro porque eu escrevo para alguns sites e às vezes dou algumas entrevistas e eu percebi que eu recebia muitas cartas de pessoas que estavam realmente sofrendo com o problema da obesidade, com a luta contra a balança, porque hoje isso é um problema real. E muitas vezes eu estava inatingível para essas pessoas, porque obviamente eu tenho um atendimento aqui no Rio, até atendo na Santa Casa, mas na enfermaria de cirurgia plástica, então também não é aberto a todo mundo. E muitas vezes eu recebia cartas de pessoas no Acre, na Amazônia, no Piauí, pessoas desesperadas, brasileiros que moravam fora do país e que me diziam: eu tive filho, engordei 40 quilos, estou deprimida, estou chateada. E eu me sentia impotente para poder ajudar essas pessoas. Então eu acho que escrever o livro foi sobretudo uma forma de eu estar mais alcançável para muitas pessoas que não têm contato comigo, não moram aqui no Rio, às vezes não têm acesso até a pagar uma nutricionista, embora o livro não queira substituir uma nutricionista. Eu acho que quem tem a oportunidade de ter a sua nutricionista, o seu nutricionista, sem dúvida é a melhor coisa, porque nutrição deve ser um processo personalizado. Mas muita gente realmente não tem condições e quer aprender um pouco mais sobre todos os sofrimentos, todas as dores que são o processo de emagrecimento. Então foi por isso, sobretudo, que eu escrevi. Obrigada, queria agradecer por ter aceito o nosso convite, parabenizá-la pelo livro. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando para tanta gente, né? E podendo ajudar. Eu acho que quanto mais o conhecimento é divulgado e mais pessoas se interessam em ler alguma coisa que possa ajudar a vida delas, melhor. Obrigada. Nada. Bom, eu conversei com Bia Rick, nutricionista e autora do livro Comer para Emagrecer. O Café com Letras de hoje vai ficando por aqui. Beijos e até a próxima.